Ainda no Evangelho de Lucas, falando sobre o chamado de Jesus para os seus discípulos, é importante perceber que no capítulo 5, versículo 4, quando Jesus termina de pregar usando o barco de Simão, ele faz uma proposta. Ele diz assim, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. É interessante perceber que Pedro havia trabalhado toda a noite e já tinha encerrado o seu expediente. Depois de ouvir a pregação, o sermão da palavra de Deus através do próprio Mestre, Jesus lhe dá uma ordem. Vamos lançar as redes. Bom, é interessante você ouvir a resposta de Pedro. Pedro, no versículo 5, responde, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. A segunda lição importante sobre o chamado de Jesus é que precisamos obedecer às suas ordens e os seus mandamentos e o seu chamado em coisas que parecem difíceis, coisas que parecem impossíveis. Pedro entendia de pesca. Pedro tinha tentado pescar a noite toda e nada tinha apanhado. Havia frustração, mas sobre as palavras de Jesus, ele lançaria as redes. Obedeça a Jesus em coisas extraordinárias, em coisas que superam a sua expectativa e o seu entendimento, em coisas que parecem ser difíceis. Porque quando obedecemos a Jesus, o resultado depende dele. E Pedro nos ensina isso quando diz, sobre as tuas palavras lançarei as redes. Obedeça ao chamado de Jesus. Mesmo que isso tire você da zona de conforto. Mesmo que isso coloque você de volta ao mar, depois de uma jornada frustrante, de nada conseguir. Mas lembre-se, você está com aquele que tem a palavra mais poderosa do Evangelho. Não há nada que seja difícil para ele, pois ele é o próprio Deus. Por isso, obedeça ao chamado de Jesus, além das suas expectativas, além das circunstâncias, obedeça a Jesus, mesmo que pareça difícil.